Olá, vamos dar início a mais um programa Por Dentro do Mercado. Hoje nós vamos abordar o assunto mão de obra no campo. Para isso, nós convidamos o Dr. Luiz Carlos Veguin. Ele é diretor de recursos humanos da Raízen, na área de açúcar, etanol e bioenergia. A Raízen é uma joint venture da Cosan e da Shell. Miguel, é um prazer estar com vocês e uma honra participar do seu programa. Meus caros, a gente sabe que a Raízen é uma empresa hoje que tem um cuidado muito grande na formação da sua mão de obra. E também isso gera um risco, porque o mercado está ávido por uma mão de obra especializada. Você poderia falar um pouquinho para nós como vocês estão desenvolvendo a mão de obra necessária para suprir a demanda que vocês têm hoje no país? Perfeito. Bom, dentro da Raízen eu sou diretor de recursos humanos do segmento de etanol, açúcar e bioenergia, uma atividade de mão de obra intensiva. Hoje nós temos nesta atividade cerca de 40 mil funcionários que atuam durante o período de safra, e esse número se reduz a cerca de 25 mil funcionários no período de entre safra. Vivemos aí um desafio muito grande, que o Brasil vem crescendo, economia bastante aquecida, o setor de agribusiness aquecido e o setor sucro energético também um setor aquecido e com crescimento. Com isso nos faz ter um trabalho adicional, que é o trabalho de formar a mão de obra necessária para as nossas atividades hoje existentes e também, por que não, para o crescimento, não só o crescimento das nossas unidades, mas também para fazer frente ao crescimento da atividade sucroalcooleira. E atuamos em vários segmentos, desde a formação de mão de obra operacional, nos processos manuais, né, que hoje nós temos na cana-de-açúcar, como o corte, o plantio, como também na formação de mão de obra técnica, que compõe não só a mecanização agrícola e todos os seus derivados, como também a mão de obra industrial, e por que não a mão de obra de coordenação e gestão, que é a mão de obra gerencial, onde nós temos aí vários programas de formação para trainees, estagiários e até líderes do nosso setor. Então é bastante complexa, nós trabalhamos toda a cadeia de mão de obra do setor hoje, e é necessário. Hoje o Brasil tem uma deficiência significativa em alguns setores, né, como na saúde, educação, na infraestrutura. Uhum. É importante hoje o Brasil se desenvolver na área educacional, principalmente nos cursos técnicos, ou seja, preparar o homem para o trabalho imediato, que vai ser daqui para frente muito requisitado. Você sente isso na tua experiência como um homem de recursos humanos? Sim. A mão de obra hoje que nós temos na atividade manual, seja ela de corte ou de plantio, que estamos num processo de mecanização, quer dizer, nós temos que migrar essa disponibilidade de mão de obra hoje manual para uma mão de obra mais técnica, né? Se nós formos analisar a educação, a capacitação, a formação desses trabalhadores no campo, eu diria para você que mais de 70% desses trabalhadores não têm o curso básico, né, completo. Consequentemente, há um desafio adicional, que é de você prepará-los para uma atividade técnica. Quer dizer, quando eles chegam na empresa, eles não têm a formação, não têm a formação para poder se preparar. Exatamente. Tecnicamente. Então hoje dentro da Raízen nós temos cursos para formação básica. Hoje eu tenho aproximadamente 300 profissionais sendo formados, né, para formação básica. Passado esse processo, esses profissionais vão para uma formação mais técnica, e aí sim eles precisam conhecer manuais, eles precisam entender um pouco da atividade, por exemplo, mecânica das máquinas, e aí eles necessitam de um aperfeiçoamento técnico. Nesta faixa hoje,
para a atividade agrícola, nós temos aproximadamente 900 profissionais sendo formados. Tá? Para a atividade industrial, que requer aí trabalhos de manutenção, trabalhos que envolvam instrumentação, ou seja, Miguel, cada vez mais a tecnologia entra não só no campo como na indústria, e cada vez mais essas pessoas precisam estar preparadas com uma base mínima para poder alçar aí cargos melhores. Então, se você me perguntar hoje, Veguinho, quantas pessoas estão em formação dentro da sua companhia? Dentro da Raizen hoje, em formação, nós temos aproximadamente 3.000 pessoas. 3.000 pessoas ano, né? Em treinamento, nós passamos, esse ano passado, por volta de 20.000 pessoas passaram por treinamentos. Treinamentos esses muitas vezes básicos, muitas vezes voltados à área técnica, mas muito mais nas áreas de gestão, de segurança do trabalho, enfim, em várias matérias. Quer dizer, a mão de obra hoje, ela necessita de algo mais para estar apropriada e trazer bons resultados para a companhia. Uma companhia como a nossa de mão de obra intensiva, os resultados vêm do homem, os resultados vêm dos nossos funcionários, né? Eu às vezes digo internamente que atrás daquela máquina que nós temos hoje, que custa R$1 milhão, que é uma coletadeira de cana, aproximadamente R$1 milhão, o complexo todo, nós temos um ser humano. E depende muito dele o desempenho daquela máquina. Então, a mão de obra é de vital importância para os negócios hoje da Raizen. Seja ela manual, seja ela técnica, seja ela de gestão. A Raizen, pelo que você coloca, investe muito na formação de mão de obra. Qual é a relação que vocês têm com a concorrência? Vocês têm casos de concorrentes que tentam tirar essa mão de obra de vocês, preparada? A gente, quer dizer, eu desconfio que seja assim, né? Porque é uma empresa grande como a de vocês, que investe muito em mão de obra. Exato. Sempre tem alguém de olho, né? Vamos pegar aquele engenheiro, vamos pegar aquele operador de colheitadeira, vamos fazer isso. E qual é o percentual, né, que vocês têm desse investimento e as pessoas que saem por esse processo? Um dado técnico, né? O setor necessita da formação de aproximadamente 10 a 12 mil técnicos por ano, nas atividades que nós atuamos. Nós, na Raizen, temos uma meta frente às unidades que nós temos hoje, mais o crescimento que se imagina, de nos próximos anos nós necessitamos de 15 mil novos funcionários formados, né, em todas as atividades que eu mencionei. Para você ter uma ideia, no nível de engenharia, por exemplo, o Brasil hoje forma cerca de 32 mil engenheiros por ano. Se você vai para a Coreia, algo em torno de 80 mil. Índia, 180 mil. China, 400 mil engenheiros por ano. Quer dizer, o Brasil com 32 mil engenheiros por ano, a formação está muito aquém da necessidade frente a essa evolução tecnológica, frente à nossa economia. Então, se você for para o segmento da área técnica, essa defasagem também ela é preponderante dentro do Brasil. Nós temos uma necessidade muito grande de técnicos dentro do país. Aliado aí à baixa formação, há sim uma certa concorrência desses profissionais e uma certa preocupação nossa com essa formação. Mas nós não temos outra saída, nós temos que formar. Como eu disse para você, com uma meta de 15 mil profissionais em 5 anos, uma empresa com a dimensão da Raizen, nós temos que formar sim. Temos alguns trabalhos em conjunto com outros grandes grupos, principalmente com o foco em formação de mão de obra. Então, nós temos um grupo formado por grandes grupos de usinas aqui no setor que discutimos esse assunto mensalmente, porque nós temos que trazer para os grandes grupos, junto com os grandes grupos, as pequenas usinas, que não têm uma estrutura como nós temos hoje de formação e desenvolvimento de mão de obra. Quer dizer, num futuro próximo, nós gostaríamos de, além de formar os nossos trabalhadores, auxiliar esses pequenos grupos, as usinas individuais, a também formar os seus trabalhadores, evitando assim
essa busca por funcionários nossos e de grandes grupos. Então, nós temos que criar aí uma comunidade de formação de mão de obra. Isso vai fazer muito bem ao setor. E nós estamos bastante adiantados nesse processo. Perfeito. Luiz Carlos Veguin, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Okay. Você está na AgroMix TV, no programa Por Dentro do Mercado. Eu estou conversando com Luiz Carlos Veguin. Ele é diretor de recursos humanos da Raízen, que é uma joint venture da Shell e da Cosan. Fique aí, nós já voltamos.